O melhor remédio para tratar diabetes tipo 2, pré-diabetes. Esse remédio ele curou 100% dos pacientes que executaram no estudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou falar dos benefícios desse remédio, como fazer esse remédio nessa aula mesmo, o qual é esse remédio, e mais dicas extras aí, o jeito certo, o jeito errado de usar esse remédio maravilhoso aí e que não custa nada, que a indústria não quer que você descubra, certo? Antes de mais nada, gostaria que você deixasse seu like e compartilhasse esse vídeo se for um vídeo importante para você e se inscreva nesse canal para receber mais dicas toda semana aqui sobre diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Vamos lá, sem mais delongas. Então a gente precisa entender o porquê que ele funciona tão bem, esse tipo de remédio aí, porque ele combate a resistência insulínica. Gente, o diabetes tipo 2 não é por baixa produção de insulina, é por excesso de insulina, é por resistência insulínica. Baixa produção de insulina é o diabetes tipo 1 e diabetes tipo LADA, que a pessoa tem um peso normal ou abaixo. O diabetes tipo 2 sempre vai ter um peso acima ou uma barriguinha pelo menos. Tá? Então, carboidratos que engordam, aumentam a insulina, gera hipertensão, obesidade, triglicerídeos alto e ou HDL baixo, tá? Então, o que vai gerar essa resistência à insulina? Frutose, que gera gordura no fígado, 85% de diabetes tem gordura no fígado, que gera resistência insulínica. Para ter síndrome metabólica é tu ter diabetes, né? Hipertensão, obesidade, triglicerídeos ou HDL baixo. Um dos três já é o suficiente para ter síndrome metabólica, que é o comum em diabetes tipo 2. Pré-diabetes está caminhando para isso, certo? Então isso é muito importante antes de eu explicar para vocês qual é esse remédio. Qual é esse remédio, gente? Então, como foi feito esse estudo? Esse remédio foi usado em diabéticos e foi em 13 pacientes obesos descobriu que se tinha diabetes tipo 2. Esse povo jejuou de 17 dias a 99 dias, perdendo 19 quilos em média, tá? E esse remédio maravilhoso que se chama jejum, né? O diabetes reverteu completamente em todos, sem exceção. Então, quando a gente não consegue resolver com alimentação, o jejum é uma ótima ferramenta. Na grande maioria se resolve na alimentação apenas o diabetes tipo 2. Mas quando não se resolve, a gente tem essa carta na manga aí, que é uma das ferramentas que a gente usa no nosso curso do MRD, método de reversão do diabetes tipo 2, certo? Claro que o pré-diabetes está um pouquinho antes, consegue ter os benefícios, nem precisa aprender a fazer jejum, só com alimentação de modo geral já reverte, né? Então, Jason Fung foi escreveu esse livro, tá? Esse artigo científico está publicado lá, de 1969, né? Publicado lá não, tá citado lá. Então, o Jason Fung, ele comenta que o tempo que a doença leva para reverter o diabetes depende da intensidade do jejum. Então, se tu vai fazer menos intensidade mais fraca, vai demorar um pouco mais. Se tu fizer uma intensidade mais forte, vai acelerar o processo, tá? Desde o tempo que a pessoa é portadora do diabetes. Eu tenho diabetes 20 anos, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Apesar de eu ter clientes de 21 anos de diabetes e reverteu com mais rápido do que a gente esperava. Claro que ela esticou o jejum, né? Alguns outros benefícios de jejuar, fazer o jejum intermitente no caso. Promove a sensibilidade na insulina, tá? Então é importantíssimo porque o que é a sensibilidade? Uma molécula de insulina consegue abrir a portinha para botar a glicose lá para dentro. Quando não tem sensibilidade, precisa de várias chavezinhas de insulina para botar a glicose lá para dentro. Então o jejum facilita essa sensibilidade, então fica mais sensível, abre com mais facilidade. Promove a sensibilidade à leptina. Gente, para o quê? Quando tu comer e ficar saciado. Normaliza os níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Em jejum intermitente vai ter menos fome. Melhora a gestão do açúcar no meio do sangue, então absorve melhor o açúcar. Aumenta o GH, que é o hormônio de crescimento, músculo mais forte, queima de gordura. Diminui a inflamação, diabetes, pressão alta, diabetes, a dormência no pé, né? Inflamação, problemas cardíacos, inflamação, AVC, inflamação,
certo? Então diminui a inflamação, as dores no corpo, inflamação, por isso que os nossos clientes, é uma das coisas que eles mais têm. Nossa, Israel, a minha dor praticamente sumiu. Ajuda a diminuir os triglicerídeos, jejum intermitente usa o triglicerídeos como fonte de energia, aumenta a autofagia, que é a limpeza naturais, que são necessárias para a renovação e funcionamento das células ideais, tá? Então é uma limpeza que o corpo faz no jejum intermitente. Aumenta a queima de gordura, gente. Diabetes tipo 2 tem excesso de gordura. Previne e reverte diabetes tipo 2, tá? Melhora o sistema imunológico. Diminui a pressão sanguínea. Reduz os riscos cardíacos em 58%. Reproduz, como se tivesse feito uma atividade física, jejuar para as mitocôndrias e para o teu coração, tá? Reduz o risco de câncer. É tratamento de câncer o jejum. Aumenta a longevidade. Para quem quer viver bem até os 100, precisa aprender a fazer jejum. Diminui a vontade de comer o doce conforme teu corpo for queimando gordura. Certo? Até na mídia tradicional, gente, tem... elas citam assim, elas deixam escapar essas pérolas assim e depois vão lá na outra semana e dizem que, ó, não, diabetes tem que cuidar. Ó, nessa aqui, por exemplo, diabetes tipo 2, um novo estudo mostra o potencial do jejum intermitente para remissão da doença. Só que na semana seguinte, por exemplo, eles vão lá tem que cuidar com o jejum, porque alguém incomoda, né? Porque se tu faz jejum de intermitente, de fato você vai reduzir a sua glicose, vai diminuir a resistência insulínica, né? Então, níveis de insulina, esse aqui é o nível de insulina. Dieta padrão não baixa tantos níveis de insulina. Você seguindo a lista verde, que é um produto que a gente vende em e-book, né? Esse aqui é porque está impresso, mas para mostrar para vocês. Inclusive tem na descrição, tem para comprar o livro, que é baratinho, gente. Vale a pena seguir a lista verde para você saber quais alimentos comer, que seguem mais parecido uma dieta low carb. Nesse quesito, seguindo a lista verde, vocês vão baixar a insulina só seguindo a lista verde. Só que o jejum é mais potente ainda. Então, quer baixar a insulina? Faça jejum, faça uma alimentação low carb. Aliar os dois é perfeito, acelera muito o processo, né? O que acontece aí quando a gente faz um jejum? Baixa a insulina, que é o hormônio que causa diabetes tipo 2. Quer prevenir o diabetes tipo 2, precisa fazer o exame de insulina. Ele vai estar acima de 8, que é resistência insulínica. Aumenta o GH, que preserva a massa muscular, o hormônio da juventude, adrenalina. Então você não vai ficar cansado no jejum, você vai ficar desperto, né? Claro que sempre precisa de um acompanhamento. Foi publicado nesse estudo de 2011. Então, o jejum intermitente, ele baixa mais a insulina, aqui, ó, níveis de insulina, do que restrição calórica, esse negócio de comer a cada 3 horas. Certo? Então, é uma referência para diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Certo? Então, Prêmio Nobel de 2016, do japonês Yoshinori Yosumi. Descoberta da autofagia, que é o que? Os lisossomos vão nas organelas que não estão fazendo e destrói, tá? Fecha ali e destrói as células que não estão fazendo, não estão funcionando direito, principalmente células cancerígenas, diminui a resistência insulínica, né? Então o jejum é uma ótima ferramenta para muita coisa, para quem quer viver bem até os 100, né? No nosso curso a gente ensina como fazer o jejum facilitado, uma maneira fácil de fazer jejum, certo? Eu conheço. Aqui a gente tem um depoimento de uma cliente que fez um jejum mais longo, que reverteu o diabetes tipo 2, parou de tomar pré-diabetes, não precisou mais tomar remédio, né? Claro que remédio quem tira é o médico. O jejum tinha um nódulo na tireoide e houve a autofagia e destruiu, deixa ela falar aqui, e eliminou 15 quilos. Conheço Israel, o doutor jejum há um certo tempo. São mais de 15 quilos perdidos nesse tempo, que no começo do ano eu tive um cisto, um nódulo no meu pescoço e voltei ao médico após a ultrassom que eu tinha feito e ele comentou comigo que apenas com uma cirurgia seria possível a retirada. Então, conversei mais a fundo com o Israel e aí a gente decidiu fazer esses jejuns mais longos na tentativa de eliminar, né? E hoje eu posso dizer para vocês que com certeza esses 2 jejuns que eu fiz de 112 e 118
eles foram muito benéficos porque o cisto, ele sumiu, tá? Eu não precisei fazer cirurgia, não precisei passar por o pós-cirurgia ou ficar sem trabalhar, nada disso. E também saí da pré-diabetes, então hoje eu não tomo mais remédio, né? Eu antes tomava o Glifage. Então, gente, vocês puderam ver que ela teve todo. Claro que ela fez com acompanhamento, não faça jejum sem acompanhamento, né? De um profissional que entenda do jejum, quem sabe o que está falando, que está fazendo reposição de sódio, né? Quem faz jejum sem reposição de sódio não vai dar ruim, né? Vai se sentir mal, vai sentir dor de cabeça. Então, precisa de um profissional que entenda do jejum, que tem experiência. Eu já fiz jejum de 21 dias, então tenho uma boa experiência nisso. Ensino os meus clientes a fazer jejum. Eu via do perfil do emagrecimento, mas eu vi uma necessidade muito mais importante. O propósito do tratar o diabetes é muito mais importante do que o emagrecimento, então eu migrei de profissão, de área, porque é muito mais importante, é uma área muito carente de informação, né? Então, pessoal, agora eu vou ensinar alguns protocolos, 2 protocolozinhos para vocês. Falei dos benefícios. Agora eu vou passar uns 2 protocolos e o jeito certo e o jeito errado de fazer o jejum também aí, para dar uma profundidade maior para vocês que querem entender o processo, né? Então, muito importante, gente, por exemplo, é seguir a lista verde nas refeições, né? Por quê? Porque se tu comer carboidrato, vai aumentar a sua glicemia, né? E aqui o nosso foco é combater e reverter o diabetes, alcançar uma hemoglobina glicada de 5%, né? Toda vez que tu vai comer carboidrato, vai aumentar a tua glicemia. Vai dificultar o jejum também, né? O jejum intermitente no caso. Então, se você comer mais gorduras boas, abacate, azeite de oliva, ó, vou falar da lista verde aqui, ó. Gorduras boas para vocês comer. Lista verde. Primeira coisa, comer proteínas, né? Tem os 4 passos. No nosso curso completo também tem as listas verdes. Esse material mais simples aqui que vocês podem comprar o PDF e imprimir em casa. Então vocês vão comer todo tipo de carne com gordura, de preferência, né? Coxa sobre coxa com pele, peixes com mais gordura, vísceras, fígado, moela. Então são algumas das proteínas que tem na lista verde. Aí você vai, para complementar, ovos, né, também, né? Ovos inteiros. Para complementar, você vai usar gorduras boas, abacate, azeite de oliva, banha de porco, as oleaginosas, né? Manteiga ghee, óleo de coco. Então você precisa adicionar gordura para estimular o teu corpo a queimar gordura e usar vegetais baixo amido, né? Como as folhas verdes, pepino, pimentão, quiabo, abóbora italiana, né? Então você monta um prato de refeição seguindo a lista verde, por exemplo. Então fica muito mais fácil. Então, no café da manhã, você pula o café da manhã, só toma um café preto, toma uma aguinha com gás, um chimarrão, uma erva mate até meio-dia, um pouquinho de água com sal, né? Almoça bastante gordura, como eu falei, nas refeições. Por exemplo, almoço, coxa e sobrecoxa com salada, come pele e tudo, janta também. Café da manhã, ovos com bacon, ou ovos, bacon e abacate, ovos e abacate. Reforça bem as refeições. No outro dia você está com bastante sustância ali, gordura gera saciedade, tem mais calorias, mas você consegue, vai facilitar para o café da manhã, né? Mas os líquidos pode tomar. Então pula o café da manhã 2 vezes na semana, ou 3, ou inverte, pula a janta, certo? Então protocolo de jejum intermitente para vocês aí fazer de 14 a 16 horas, né? Janta às 20 horas, vai tomar um café da manhã às 9 horas da manhã, já é um jejum intermitente, ou vai direto para o almoço, né? Esse é o modelo, bem prático e visual para vocês. Qualquer coisa tira um print aí, certo? E aqui a gente tem um protocolo mais intermediário, que seria pular 2 dias, né? Você pode usar as refeições que eu falei anteriormente. Você pode fazer um super café no café da manhã, que é um café batido com óleo de coco, manteiga, água com sal durante o dia. De meio-dia tomar caldo de ossos, vai ter calorias, só que vai facilitar o processo. De noite também tomar um caldo de ossos. Você faz isso, no outro dia faz refeições, né? Na quinta-feira tu repete super café, caldo de ossos para facilitar o processo. Então esse é o protocolo de jejum 5-2, que tu pode ingerir até 600 calorias durante o dia líquidas, tá?
Então, Israel, mas eu não vou morrer se eu fizesse jejum de 24 horas. Gente, claro que sempre com acompanhamento médico ou um nutricionista capacitado no esquema, né? Se não fizer reposição de eletrólitos de vitaminas, não faça o jejum, certo? Então, essa pessoa, 1969, se não me engano, 1973, tá? Publicado estudo de caso, estudo científico. Essa pessoa ela recebeu o diagnóstico: ou você jejua 40 dias ou você morre. Então ela optou por jejuar, né? Então ela jejuou 40 dias, se sentiu bem, disse que ia jejuar até alcançar os 80 quilos. Alcançou 81 quilos, perdeu 126 quilos. E o que ela usou de energia? A banha do corpo dela é energia, tá? Claro que aqui foi suplementado as vitaminas e os minerais, que é muito importante que essas vitaminas e minerais a gente ensina a usar no nosso curso, principalmente os minerais, tá? Então dá para se jejuar, não vai morrer. Claro que precisa de um acompanhamento médico. O jejum salvou a vida dela e não matou ela, salvou a vida dessa pessoa. Até o jejum acelera a cicatrização, estudo científico mostra que sem jejum, com um tipo de jejum, outro tipo de jejum, tá? Fica muito, desinflama o corpo de fato, né? O jejum de 17 dias, outro estudo de caso, o que é um estudo de caso? Uma pessoa faz com ela mesma e faz os exames antes e depois, jejuou 17 dias, colesterol de 295 baixou para 195, o LDL oxidado de 216 para 131, não é oxidado, desculpe, as partículas pequenas do LDL, que essas de fato fazem mal, então o LDL não é de todo ruim, tá? O LDL é bom também, só que as partículas pequenas e densas, essas sim são ruins, né? Então baixou de 1400 para 587. O LPA, que é outro marcador de inflamação, problema cardíaco, baixou de 440 para 143. A insulina de 13,9 para 10, que é um marcador muito importante aí para o diabetes tipo 2, certo? O PCR, que é outro problema de inflamação, de 1,6 para 0,94, mostra o potencial metabólico que o jejum tem, que é um remédio natural, de fato um remédio para quem tem diabetes tipo 2 e pré-diabetes, certo? Então o jeito certo e o jeito errado de jejuar. O jeito certo é ajustar a alimentação em primeiro lugar, né? E comer errado e descontar no jejum, vai se sentir mal, não vai dar bom, né? Fazer jejum intermitente iniciando aos poucos, fazer jejum intermitente todos os dias, não é correto fazer isso, tá? Usar a sal integral na água, não usar o sal integral, porque senão tu vai ter dor de cabeça, né? E vai se sentir mal. Usar o elixir da energia, não usar o elixir da energia, que é uma receita que a gente ensina no nosso curso. Fazer o jejum quando dorme bem, né? O jeito certo. O jeito errado é dormir mal e querer fazer jejum, vai dar ruim, tá? Não faça jejum quando dormiu mal. Treinar em jejum, tá? Eu considero o jeito certo. Treinar alimentado, tu não vai conseguir reduzir tua glicose. Comer durante o dia, né? Então faz refeição no café da manhã, almoço e janta, almoço e janta cedo e não, tipo, fica o dia inteiro sem comer e vai jantar à noite. Tá errado, gente. O nosso poder digestivo é durante o dia. Se fosse para fazer uma refeição, faria no almoço, por exemplo. Certo? Comer tarde na noite e jejuar durante o dia tá errado, gente. O jejum, ele funciona quando começa a anoitecer. É a melhor maneira de começar o jejum, né? Usar vitaminas do jejum facilitado, não usar vitaminas de acordo com as suas necessidades. Essa é uma coisa mais específica, né? Isso vai para consulta mais, certo? Então, para quem quer conhecer o nosso curso e entender aí o nosso curso, que é um curso bem bacana, método de reversão do diabetes, né? Tipo 2 e o pré-diabetes, o MRD. Tá? A primeira fase são fases onde a gente aprende a fazer um jejum intermitente, lista de alimentos permitidos nessa pegada assim, só que é uma lista só do que pode aqui no nosso e-book o mapa até fugiu o nome. Mapa de cores de alimentos é para quem quer começar o quanto antes, né? O curso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, mas muito bom para reversão completa, né? Tem lista de alimentos permitidos, a combinação, a sequência correta de fazer, aprender a usar o elixir da energia, o cardápio de 28 dias para ter uma noção, livros de receita, né? Então tem uma queima metabólica aqui, que é um método para estimular mais avançado do que a primeira fase,
para estimular a queima de gordura, preparar o corpo com mais avanço ainda, facilitando o jejum facilitado, que é um método que a gente ensina no nosso curso, né? Então aqui a gente fica o tempo que for necessário para alcançar a hemoglobina glicada 5,6 para idealmente 5%. Quando a gente alcança a quarta fase aí, que é o que? E a gente volta à manutenção da saúde conquistada, usa os alimentos permitidos. Aqui a gente volta a comer carboidrato e não começa comendo menos carboidrato. Aqui de fato a gente volta porque o teu corpo chega no estado de flexibilidade metabólica, né? Livre de receita, e de fato mantém uma glicose baixa aqui, mas com sabedoria, comendo os carboidratos com sabedoria, certo? Esse é o nosso curso. Tem aula uma vez por semana, tem um grupo do WhatsApp para vocês postarem lá, se manter motivado, né, no Meet, então tem um tete a tete ali. Para quem quer um cardápio, tem aqui na descrição, gente, um cardápio 3 dias para vocês terem uma noção, um exemplo de cardápio do nosso método, né, que está aqui na descrição, certo? Tem na descrição, exemplo de cardápio. Na descrição você consegue adquirir a nossa apostila em PDF, tá? Você precisa fazer a impressão. Tem o acesso ao nosso curso, tem link para agendar consulta caso você queira, né? Particularmente o curso tem 4 meses para fazer, tem 4 meses de acesso ao grupo do WhatsApp, mentoria para tirar todas as suas dúvidas. É muito bom aí para quem quer reverter o diabetes, o nosso curso, e tudo baseado em ciência, como mostrei para vocês aí passou, né? Então dá uma olhadinha no link, ou se estiver vendo em outro lugar, na descrição, ou vendo em outro lugar na bio, certo? TikTok, Instagram, na bio, Facebook, YouTube na descrição, certo? Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha pessoas da família que tem diabetes aí, porque a gente pode salvar vidas, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui!